Fala, gente, tudo bem? Chegando aqui para a nossa aula 3 no nosso discipulado simples e sobrenatural. Se você está aqui no discipulado simples e sobrenatural, eu já imagino que você quer fluir muito forte no poder de Deus. Mas para sustentar esse mover de Deus na tua vida, você também precisa desenvolver um caráter muito forte. Nós estamos fundamentados nesse discipulado no caráter de Cristo, no poder do Espírito Santo e também no destravar do propósito de Deus na sua vida. Então hoje você precisa entender que caráter não tem a ver só com comportamento, não tem a ver só com uma boa conduta. O caráter também tem a ver com a sua identidade e quem você é em Jesus, tem a ver com a sua convicção de quem você é. Essa primeira convicção é a sua filiação em Deus. Então eu sou um filho de Deus, esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa, qual é o propósito específico? Na verdade, qual é o chamado específico que ele tem na sua vida? Então nós vamos entrar um pouquinho mais fundo nisso e você precisa clicar no link que eu vou deixar aqui para vocês e pegar lá no nosso grupo, você vai pegar a lista de checagem de caráter, tá? Então isso é muito importante. Você vai clicar e você vai fazer essas perguntas para você mesmo, que é algo muito importante que vai te manter fluindo muito forte no poder de Deus, mas ao mesmo tempo desenvolvendo muito forte o caráter de Cristo, sabe? E caráter nem sempre é você ser uma pessoa tipo, uma pessoa sem atitude, uma pessoa... Não é isso. Caráter é você saber até mesmo a hora de usar o seu ímpeto, você ter aquele domínio próprio e também estar direcionado pelo Espírito Santo para agir de uma maneira que Deus está querendo para diferentes momentos aí da sua vida, do seu chamado, do seu ministério. Então, o que você vai aprender hoje? O que você vai receber? Não é só aprender, não. Você vai receber algo de Deus. Você já tá, eu sei que vocês já estão recebendo, eu tenho recebido os testemunhos, mas você vai receber hoje uma palavra de ativação do seu caráter e da sua identidade para desenvolver convicção e viver muito forte tudo que Deus tem na sua vida. Olha lá, 1 Coríntios 13, versículo 31. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha só, eu vi algo uma vez dizendo que a primeira voz do Espírito Santo é a voz da consciência. Sabe, quando você está andando com Deus, o próprio Espírito Santo, ele começa a exercer esse domínio, esse governo sobre a sua vida. Quando você está em Jesus, ele pega o próprio Espírito dele e coloca dentro de você. Agora, por isso que é importante você pegar essa lista de checagem de caráter, ela vai ajudar você a pegar coisas importantes sobre a sua vida, de conduta, sim, mas também de responsabilidade com o seu chamado, e você vai começar a checar. São duas listas. Eu tenho a lista 1 e a lista 2 que eu estou disponibilizando para você, e nós vamos fazer isso que o apóstolo Paulo está falando. Se nós julgássemos, se nós examinássemos, tem uma versão que fala examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Olha só, constantemente, eu estou sempre procurando estar fazendo essa checagem e agora com vocês aqui eu quero dar essa instrução. Às vezes a gente tem a tendência de falar, não, estou no meu tempo de oração, então eu já vou pensar sobre isso e está tudo certo. Mas essa lista, principalmente você que está começando ou você que quer desenvolver e viver mais de Deus sobre a sua vida, lembra que eu falei? Você precisa desenvolver o caráter de Cristo para que ele também venha liberar novos níveis da unção, novos níveis do poder dele que ele já tem disponibilizado sobre a sua vida. Então você vai pegar essas listas e vai começar a fazer uma pergunta para você mesmo. Então, essa semana eu me tive exposto a alguma situação que desagrada a Deus. Essa semana eu compartilhei a palavra, eu fluí nos dons e toquei a vida de alguma pessoa. Então essa é algo que são perguntas que você vai fazer para você mesmo, ou se tiver alguém de muita confiança, alguém que realmente você fala, não, eu tenho confiança nessa pessoa, você pode também fazer essa lista de checagem com essa pessoa. Agora, se você não tem ninguém, nós vamos pegar essa palavra que o apóstolo Paulo está falando, examine você mesmo, começa a julgar você mesmo, como está o meu caráter e como está também a minha responsabilidade com o meu chamado. Essa lista é muito importante, eu estou batendo muito nisso aqui porque vocês precisam pegar lá no nosso grupo do Discipulado Simples e Sobrenatural. Tá? Discipulado Simples e Sobrenatural. Tá? Discipulado SS. Você vai clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição. Agora, presta atenção no que nós vamos ler aqui agora.
lá no livro de João, versículo 13, versículo 35. Nós estamos falando sobre caráter e identidade. Fica aqui que você vai se surpreender com essa aula. Isso aqui é para desenvolver sua convicção e você ir muito forte para dentro do chamado, do propósito de Deus na sua vida. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Como que você vai ser conhecido? Como todos vão reconhecer que você é um discípulo de Jesus? Não apenas pela maneira que você flui nos dons, não pela maneira que você fala a palavra. Você fala a palavra, talvez você vai falar a palavra, nossa, cara, que incrível que você está sendo usado por Deus. Mas realmente nós somos conhecidos. Você quer conhecer alguém que realmente é um discípulo de Jesus? Você quer saber se você realmente é um discípulo de Jesus? Se você tá fluindo nesse caráter de Deus? Se você está não apenas assim fluindo no poder, mas está também vendo Deus agindo assim no seu interior? Você está permitindo o Espírito Santo te transformar por dentro? Você quer saber se você é um discípulo de Jesus? Você vai saber pelo que você está fazendo, mas você também vai saber pela maneira que você está amando as pessoas. Se você é uma pessoa que está ficando facilmente ofendida, está sempre entrando em conflito, você não deixa Deus te justificar, você não deixa Deus lutar por você. Você está ali sempre querendo achar um jeitinho de fazer a tua guerra. Se Deus te dá uma direção de fazer algo, você pede confirmações. Quando são coisas mais complicadas, pede, assim como o rei Davi, será que eu devo entrar numa guerra? Aí pede 3 confirmações, né? Eu pego aquele trecho de Davi e falo assim, eu vou fazer 3 confirmações, vou pedir 3 confirmações para Deus. Peça as confirmações, são coisas desafiantes para você, principalmente. Agora, muitas vezes, para fluir nos dons, nós não pedimos até confirmação. Você descobre a maneira que Deus fala com você ali, já está fluindo. Agora, quando é para você perdoar alguém, quando é para você liberar o perdão na vida de alguém, aí você fala, Deus, eu quero até que o Senhor me confirme. Você vê como às vezes nós temos esse desafio? Mas olha aqui o que Jesus está dizendo nas suas últimas instruções para nós enquanto ele estava aqui na terra. Olha o que ele diz, nisto conhecerão, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Eu sei que nosso discipulado aqui é para ser objetivo até 12 minutos, então eu vou falar uma coisa com vocês. Lá em Hebreus 12, um dia que eu estava lendo, não se prive da graça de Deus. E Deus falou comigo, sabe como você se priva da graça de Deus? Sabe como você se abre mão, como você se separa da graça de Deus? Quando você fica ofendido e decide não perdoar as pessoas. Porque assim como Jesus te perdoou, você também precisa fazer o mesmo. Eu recebi de graça esse perdão e eu também libero esse perdão para as pessoas que às vezes nos ofenderam. Eu sei que isso é desafiante. Eu não quero negar a sua realidade, você teve esse desafio da ofensa, mas o que eu percebi de Deus é que Deus ele tem o poder de nos transformar por dentro. E você para de ficar ofendido. O amor dele vem e te transforma por dentro. Porque muitos de vocês estão me vendo agora, vão começar a fluir muito forte nos dons espirituais. E vocês vão ter muitos desafios. Porque às vezes vai ter pessoas que vão desafiar vocês, pessoas que vão falar que não é Deus que está falando. Você sabe da sua vida de adoração. E se você às vezes errar em algum momento, até faz parte do teu início ali, faz parte às vezes até do processo de Deus tratar algo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, não carrega essa ofensa. Diga assim para você mesmo, eu perdoo tal pessoa em nome de Jesus. Diga em um lugar que você tranquilo, você fala, isso até em voz alta para liberar no mundo espiritual e não ficar nenhuma amarra para impedir tudo que Deus tem na sua vida, tá? Então, caráter e identidade. Deixa eu falar de identidade com vocês. Lá em Mateus 3, presta atenção nisso. O próprio Deus fala assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mudei agora, estou falando de identidade. Falando sobre Jesus, que é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne, é o próprio Deus que habitou entre nós, a imagem visível do Deus invisível. Então Deus fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto, o que o inimigo, o que Satanás diz para Jesus em Mateus 4? Se és tu mesmo, o Filho de Deus, nós não vamos seguir aqui, mas no capítulo anterior, o que Deus diz? Jesus, tu és meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. No capítulo seguinte, o inimigo vem, a voz do inimigo vem e fala,
se és tu mesmo o Filho de Deus? E começa a desafiar Jesus a partir daí. Observe que sempre que você recebe a revelação da sua identidade, logo em seguida, a voz do inimigo vai querer dizer, você não é nada disso. Porque eu sei, Rakata Hai Aramas Siorevas. Eu sei que muitos de vocês aqui têm ministério. Eu sei que muitos de vocês aqui não são só alguém que vai apenas servir de outras maneiras na igreja, mas vocês têm um chamado. E eu estou falando de Efésios capítulo 4, versículo 3, 5 ministérios. Está me assistindo aqui profetas, profetisas, evangelistas, ensinadores, tem até apóstolos me vendo agora, tem pastores. Eu vejo vocês assim, talvez você não se vê assim, mas Deus está tocando em alguém, eu vejo Deus levantando alguém muito forte para o ministério profético, eu vejo Deus levantando alguém muito forte para o ministério de evangelista, e muitos de vocês vão ter esse chamado. Nem todos têm o chamado para os 5 ministérios, mas tem gente aqui me vendo que tem. E sempre que você recebe a revelação da sua identidade, primeiro, sua filiação em Deus, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí depois você recebe sobre o seu ministério é tal ministério. Deus, você tem um encontro profético, uma experiência sobrenatural e Deus fala com você, ele começa a gerar aquela convicção na sua vida. Sempre vai ter alguém, vai ter uma pessoa falando, você não é nada disso, você é um impostor, vai começar a te atacar. Agora eu quero dizer uma coisa, peça para Deus, Deus, trata o meu coração, porque eu sei que se a semente cai na terra e ela morre, ela pode dar muito fruto. Eu declaro que independente das situações, independente dos desafios, você não vai parar, porque Deus está falando, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer e eu tenho um propósito na tua vida. Você não vai ficar parado nessa ofensa. Se tem alguém para perdoar, eu estou te liberando graça para perdoar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu estou sentindo algo especial. Estou sentindo o poder de Deus agindo aqui. Eu oro, Pai, obrigado por cada vida. Eu oro para que cada um, Pai, seja tocado pelo seu poder, que o Senhor venha ajudar cada um deles, Pai, dentro do chamado, do propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Peço que o Senhor venha ajudar eles no caráter, peço que o Senhor venha agora ajudar eles na identidade e comece a gerar convicção de quem eles são, seus filhos, e eles também têm um ministério específico. Que o Senhor venha então agir com o seu poder na vida de cada um deles em nome de Jesus. Já bateu aqui 12 minutos, Deus abençoe vocês e pegue essa lista de checagem de caráter e está nascendo agora um tempo poderoso de Deus na sua vida. Deus te abençoe.